em dois textos da palavra de Deus. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. E o versículo 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. Depois Efésios 5, 26. Mas vamos ler por etapa. Eu vi que o pastor Arnóbio leu no tema, um tema que fala do encontro, né? Do encontro da igreja com Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Quem já encontrou pode dizer amém. Amém. Está escrito: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Efésios 5, 26. Mais à frente um pouco, folheando a sua Bíblia, você vai encontrar a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27, que diz assim o texto sagrado: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta tarde, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta tarde. Valeu a pena ter vindo aqui esta tarde. Os que podem se assentar, assente-se glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Nós estamos em um momento especial de celebração. É quando eu olho, pastor Arnóbio, para esta multidão vestida de branco, que são aqueles candidatos ao batismo, aquelas pessoas que renunciaram o pecado e o mundo e estão professando publicamente a sua fé em Cristo, estão se submetendo à doutrina da igreja, à obediência ao seu pastor. E como é lindo ver esta multidão de pessoas que vão descer às águas batismais. Isso aqui é o termômetro espiritual de uma igreja que está em crescimento. E por isso nós glorificamos a Deus por estar neste momento vendo a noiva de Cristo cada vez mais linda, cada vez mais sendo adornada para o encontro com Cristo, o noivo celestial. E por isso nós estamos aqui, queridos, reunidos nesta tarde tão memorável para glorificar esse Deus todo-poderoso, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para habitar conosco, o Espírito da criação, o Espírito da redenção, o Espírito de santidade, o Espírito de instrução, o Espírito de capacitação, o Espírito de conquista, o Espírito de unção, o Espírito de remissão, o Espírito de restauração, o Espírito de consolo, o Espírito
espírito de conforto, o espírito de alegria, o espírito de prudência, o espírito de justiça, o espírito purificador, o espírito do Senhor, o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito do temor do Senhor, o espírito lá do alto, o espírito de vida, o espírito de amor, o espírito de gozo, o espírito de paz, o espírito de longanimidade, o espírito de benignidade, o espírito de bondade, o espírito de fidelidade, o espírito de mansidão, o espírito de temperança, o espírito de glória, o espírito de graça, o Espírito Santo do Deus vivo. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. A glória de Deus está neste lugar. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido 2 textos importantes da palavra de Deus. Eu sei que vocês têm ainda um batismo, não vamos pregar uma mensagem tão longa, mas creio que o suficiente para Deus falar conosco. E eu tenho a plena convicção que, se vocês estiverem com a mente totalmente voltada para a palavra, Deus vai alcançar o coração de cada um de vocês, porque nós temos lido 2 textos importantes da palavra de Deus, dentro do tema deste congresso, deste evento, que é o encontro, exatamente fala do encontro da igreja com Cristo. E Paulo, preocupado com esse encontro, ele disse aqui, na sua 2ª epístola aos Coríntios, capítulo 11, e no versículo 2, estou zeloso de vós. Olha o cuidado de Paulo com a igreja, zeloso, para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. A preocupação de Paulo é a preocupação de cada pastor da igreja, de zelar pela noiva de Cristo. A preocupação de Paulo é a preocupação do amigo do noivo, porque naquela época, quando o noivo aceitava casar-se com uma moça, e que acertava todos os detalhes de casamento com o pai da moça, ele elegia o amigo do noivo, aquela pessoa da confiança do noivo, que sempre mantinha o noivo informado sobre o comportamento da noiva. Então, esse amigo do noivo sempre mantinha o noivo informado como a moça estava se comportando, e assim Paulo, ele está se colocando aqui como o amigo do noivo, um papel que é exercido pelo Espírito Santo, o amigo do noivo por excelência, porque Jesus, antes de retornar para os céus, ele disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei como filhos sem pai, não vos deixarei abandonados, eu vos darei o Consolador, o Espírito da verdade, a fim de que esteja convosco para sempre, e quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo que foi enviado é esse amigo do noivo que zela pela igreja, que sempre mantém o noivo informado sobre como anda a sua igreja na face da terra, de maneira que Paulo tinha uma preocupação, da mesma forma em que a igreja se mantivesse como uma virgem pura,
Porque Paulo tinha essa preocupação, porque Jesus é um noivo puro, e como sendo um noivo puro, ele só vai vir buscar uma igreja pura, uma noiva pura. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Porque a Bíblia vai dizer, lá em Levítico, quando uma das regras do sumo sacerdote é que ele só poderia se casar com uma virgem. Veja, queridos irmãos, a importância, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, e ele só vai se casar com a igreja virgem, com a igreja pura. Queridos e amados irmãos, e esta pureza espiritual quem garante é o Senhor, e a própria palavra de Deus diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Como disse um pastor amigo meu, que a igreja em determinados momentos é como aquela garça que você vê ela muitas vezes até com o pé dentro da lama, mas as penas continuam brancas, limpas. Assim é a igreja, embora caminhando no meio da sujeira de pecado deste mundo, ela continua com as suas vestes brancas. Aleluia, porque quem garante exatamente a brancura da igreja, aleluia, a brancura das nossas vestes, é o sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia, e é por isso que a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, quando nós estamos vendo nesses últimos dias, queridos irmãos, o mundo está celebrando a festa da carne, mas a igreja está celebrando a festa do Espírito. Enquanto muitas almas estão se perdendo, e quantos vão morrer esses dias e partir para a eternidade sem Deus e sem salvação, aqui está um exército de homens e mulheres salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui, queridos e amados irmãos, a leitura que nós fizemos em Efésios capítulo 5, nos versículos 26 e 27, parece até mesmo uma continuação de 2 Coríntios 11, 2, porque em 2 Coríntios 11, 2, Paulo mostra a preocupação de manter a igreja como virgem pura, e ele continua o mesmo tema aqui em Efésios 5, a partir do versículo 25, quando ele compara o casamento com o encontro da igreja com Cristo, o zelo de Cristo pela igreja, e ele usa a figura do casamento entre um homem e uma mulher, a partir do versículo 25 de Efésios 5, dizendo: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Com que propósito ele amou a igreja? Com que propósito ele se entregou por ela? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Interessante que, quando Paulo usa essa expressão, a fim de a santificar, com a lavagem da água pela palavra, Paulo está usando aqui uma linguagem nupcial, porque essa expressão, aqui no original, se refere ao famoso miquvé. O miquvé era um processo que a noiva passava para o dia do casamento, quando ela se banhava com todas as especiarias, as melhores especiarias. Era o chamado banho nupcial, para que ela pudesse estar preparada para o encontro com o noivo.
Da mesma forma, Paulo está dizendo, antes da igreja ser arrebatada, ela vai passar por esse banho nupcial, pelo miquivé, exatamente. E ela passa através de quê? Por meio da lavagem da água pela palavra. Por isso que Jesus disse, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Você sabia que enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo limpo? Por quê, pastor Ivaldo? Porque Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo santificado pela palavra. Você está sendo purificado pela palavra. Você está sendo limpo pela palavra. Mas em um mundo tão sujo, tão imundo, é fácil ser limpo? É fácil ser puro no meio de tanta sujeira? Não é fácil. É tão difícil que Jó 4,17 faz uma pergunta angustiante para todos nós. Acaso pode o homem nascido de mulher ser puro diante do seu Criador? Será? Ser puro é tão difícil que Davi, numa mesma oração, pediu pureza 3 vezes. Salmo 52, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 51:7, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ser puro é tão difícil que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, fez uma pergunta a todos nós que nos angustia. A pergunta está em Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo todo o meu pecado? Quem? Aí algum exaltado pode levantar a mão e dizer eu. Aí Salomão te leva para Provérbios 30, versículo 12. Há uma geração que se acha pura aos seus próprios olhos, mas que na verdade jamais foram lavados da sua imundícia. Ser puro é tão difícil que o salmista chegou a perguntar angustiado, como purificará o jovem o seu caminho? Como? No meio de tanta pornografia, no meio de tanta imoralidade. Como? Mas vem a resposta em seguida, observando conforme a sua palavra. Quantos trouxeram a sua Bíblia, levante ela que eu quero ver. Oh, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, é só pela palavra que você é limpo. É só pela palavra que você é purificado. Todas as vezes que o povo tinha que ter um encontro com Deus, passava por um processo de limpeza, de lavagem, de purificação. Antes do encontro da igreja com Cristo, ela vai passar por esse processo de purificação. E esse processo já começa pelo batismo, porque quando vocês descem as águas, simbolicamente, vocês são lavados, aleluia, vocês são sepultados, e quando são erguidos da água, renasce como uma nova criatura em Cristo. Que coisa extraordinária, queridos e amados irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 35, que Deus disse para Jacó, vai até Betel e edifica um altar ao Deus que te apareceu. Mas antes disso, Jacó reuniu a família, mandou eles se lavarem e trocar as vestes, porque para ir a Betel, que quer dizer casa de Deus, não pode ir de qualquer maneira.
passaram por um processo de lavagem, de purificação. Em Êxodo capítulo 19 e no versículo 10, quando o povo estava eufórico, Deus descendo sobre o monte Sinai, o monte fumegando, aí Deus disse: Moisés, fala para o povo não ultrapassar o limite para que não morra. Desce lá, manda eles lavarem as suas vestes e se santificarem. Aí quando em Êxodo capítulo 19, versículo 14, Moisés desce, manda eles trocar as vestes, manda eles se santificar. Aí quando em Êxodo 19, 16, ao amanhecer do terceiro dia, o monte fumegava, porque Deus descera sobre o monte Sinai. Que coisa extraordinária! A necessidade de purificação, a necessidade de santificação. E santificação é uma doutrina que poucos pregadores estão pregando, porque a santidade confronta o pecado, inclusive do pecador, do pregador. Porque a santidade, queridos, confronta cada um de nós. Mas muitos pregadores só querem pregar mensagem que amassageie o ego das pessoas, que façam elas se sentir confortáveis. Porque muitos pregadores querem agradar mais o povo do que a Deus. Mas nesta tarde, eu vim aqui não para pregar o que você queria ouvir, mas o que você precisa ouvir. Mas você vai sair daqui cheio da palavra. Você vai sair daqui impactado pela palavra. Você vai sair daqui santificado pela palavra. Porque a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra regenera, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra cura, a palavra sara, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra cura, a palavra alegra, a palavra anima, a palavra protege, a palavra sustenta, a palavra levanta, a palavra guia, a palavra dá vida, a palavra dá poder, a palavra traz avivamento, a palavra traz renovo, a palavra traz restauração. Oh, aleluia! Quantos querem sair daqui cheios da palavra? Deus não exige nada dos seus filhos que ele não seja. Deus só exige santidade porque ele é santo. Deus só exige justiça porque ele é justo. Deus só exige, aleluia, purificação porque ele é puro. Aleluia. Você vai sair daqui santificado pela palavra, porque está escrito em Êxodo capítulo 19 e no versículo 2, aleluia, fala aos filhos de Israel: ser-me-eis santo, porque eu, Senhor, sou santo. Está escrito em Levítico capítulo 20 e no versículo 8: eu sou Yahvé Mekadesi, o Senhor que vos santifica. Está escrito em Josué capítulo 3 e versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem gente que só quer ver maravilha na igreja, mas não quer se santificar. Josué disse: santificai-vos primeiro para ver maravilha. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você vai sair daqui santificado pela palavra, porque está escrito lá em 2 Crônicas capítulo 29 e no versículo 5, que quando o rei Ezequias assumiu o reinado de Judá, reabriu as portas da casa do Senhor, reuniu os levitas na praça oriental e disse para ele: ó levitas, santificai-vos, tirai do santuário a imundícia. Oh, que coisa extraordinária! E a Bíblia diz que eles começaram um processo de purificação no templo. Depois que o templo foi purificado, a glória de Deus foi tão grande que a Bíblia diz que desde os dias de Samuel não tinha um avivamento como aquele que aconteceu nos dias de Ezequias. Que coisa extraordinária! Porque primeiro tirou do santuário
santuário a imundícia, e o santuário agora somos nós. Que coisa extraordinária! Você vai sair daqui santificado pela palavra, porque está escrito no Salmo 93, versículo 5: a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Está escrito lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 1 até o 8, que quando o profeta teve uma visão da santidade de Deus, ele viu que os serafins dia e noite proclamam a santidade do Eterno, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando o profeta viu aquilo, entrou em desespero e gritou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. De repente o serafim foi lá no altar de Deus e pegou uma brasa acesa, porque no altar de Deus não tem brasa apagada, no altar de Deus só tem brasa acesa. Diga para o seu irmão: você vai sair daqui hoje com o seu altar aceso, com o seu altar incendiado, porque foi lá que pegou a brasa, e quando tocou nos lábios do profeta, diz: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Só depois ele escutou a voz: a quem enviarei? Olha que coisa linda. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Já depois de purificado, ele podia dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus! Você vai sair daqui santificado pela palavra, porque está escrito em Lucas capítulo 1, no versículo 75, que nós devemos viver diante de Deus em santidade e justiça todos os dias. Está escrito em João capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Está escrito em Atos capítulo 26 e versículo 18 que nós nos convertemos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de recebermos herança entre os que pela fé são santificados em Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 6 e versículo 22 que agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11 que nós fomos lavados, justificados, santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 1: tendo, pois, ó amados, tais promessas, nos purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 26 que a igreja foi santificada e lavada por meio da lavagem da água pela palavra. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 22 que ele nos reconciliou mediante o corpo da sua carne, para nos apresentarmos a ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 15 que devemos ser sinceros,
inculpáveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 7 que Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23 que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 21, quem assim mesmo se purificar desses erros será vaso santo, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está escrito em Hebreus capítulo 12 e versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15, sede santa em todo vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 11, quem é sujo, suje-se ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto agora. Com a permissão do pastor Arnóbio, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando aleluia. Ninguém vai sair daqui de mãos vazias hoje. Vem cá, servo de Deus, vem cá você. Fique aqui do meu lado, por gentileza. Faça assim com a sua mão direita. Abre a sua mão direita assim. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Só toca-se na mão direita do teu irmão, ó, bem devagar. Mão direita com mão direita. Só toca assim, ó. Mão direita com mão direita.
e diga para ele: nem você sabe o poder que você tem nas mãos. A partir de hoje, aonde você colocar a mão haverá cura, aonde você colocar a mão haverá milagre. Agora toque na mão direita do teu irmão mais forte e diga para ele: recebe o que Deus está te dando agora. Olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este crente a partir de hoje, coloca uma brasa de fogo do teu altar. Coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente, para que a partir de hoje, aonde ele colocar a mão haverá cura, aonde ele colocar a mão haverá milagre, haverá renovo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e fale em novas línguas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, já vai abrindo a boca e falando em novas línguas. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Porque João Batista disse: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas está vindo aí o mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você que está descendo as águas batismais esta tarde, que ainda não fala em novas línguas, Jesus pode te batizar agora. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória. Não pare de adorar. Rebianda raba calabas.